Você já percebeu que nem tudo que passa pela sua mente é verdade? Mas mesmo assim, você age como se fosse. Um pensamento surge, eu não consigo, e pronto, você recua. Outro aparece, isso não é para mim, e você desiste, antes mesmo de tentar. A maioria das pessoas vive assim, não porque são fracas, mas porque nunca foram ensinadas a questionar sua própria mente. Elas acreditam em tudo o que pensam, como se cada pensamento fosse um fato, como se cada dúvida fosse um aviso, como se cada medo fosse um limite real. Mas não é. A sua mente não foi feita para te dizer a verdade. Ela foi feita para te proteger, economizar energia, evitar desconforto. E muitas vezes isso significa te manter pequeno, seguro, mas estagnado, confortável, mas insatisfeito. Agora me responde com sinceridade. Quantas oportunidades você já perdeu? Não por falta de capacidade, mas por acreditar em um pensamento. Quantas vezes você se sabotou sem nem perceber? É aqui que entra o pensamento poderoso. Não é sobre pensar positivo. Não é sobre repetir frases bonitas no espelho. É sobre entender uma coisa simples, mas transformadora. Você não é obrigado a obedecer à sua mente. Você pode observar um pensamento sem se curvar a ele. Você pode ouvir uma dúvida e ainda assim seguir em frente. Pode sentir medo e agir mesmo assim. E mais do que isso, lembre-se, você tem a capacidade natural de descartar todo pensamento que não lhe seja favorável, que não lhe traga benefício. Isso muda tudo. Porque no momento em que você percebe que nem todo pensamento merece autoridade, você começa a assumir o controle. E, aos poucos, algo dentro de você muda. Aquela voz que dizia, não posso, perde força. Aquela que dizia, deixa para depois, começa a ser ignorada. E você passa a construir uma nova relação com a sua mente. Uma relação onde você lidera. Mas atenção, isso não significa sair ignorando tudo. Nem toda resistência é fraqueza, nem todo desconforto é medo. Existe sabedoria em saber a diferença. Pensamento poderoso não é rebeldia cega, é consciência, é parar e perguntar: esse pensamento está me protegendo ou me limitando? Isso é um alerta real ou só um hábito antigo falando mais alto? Comece a se auto-observar. Quando identificar pensamentos ruins, negativos, que te diminuem ou paralisam, não apenas rejeite, substitua de forma consciente por outros que te levantem, que te fortaleçam, que te coloquem em movimento. Porque no fim, a sua vida não é construída pelos pensamentos que você tem, mas pelos pensamentos que você decide alimentar. E principalmente, pelas ações que você decide tomar, apesar desses pensamentos. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você não precisa eliminar o medo. Você não precisa ter certeza absoluta. Você só precisa dar o próximo passo, mesmo com dúvida. É assim que a confiança nasce, não antes da ação, mas depois dela. A cada vez que você age, apesar da resistência, você prova algo para si mesmo. Eu consigo. E essa prova vale mais do que qualquer pensamento. Com o tempo, a sua mente aprende. Ela percebe que não está mais no controle. E aquela voz que antes gritava, vira apenas um sussurro. Ela ainda vai existir, mas não mais vai te parar. Porque agora é você quem decide. E quando você chega nesse ponto, a sua vida muda de verdade. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte, mais consciente, mais intencional, mais livre. Então, a partir de hoje, comece a observar, questione, escolha melhor e haja. Somos criaturas de hábitos, então pratique. Todas as vezes que surgirem pensamentos prejudiciais em sua cabeça, diga em voz alta e clara, não, obrigado, e substitua por pensamentos favoráveis. Faça isso e eu te garanto que quando você criar o hábito, você verá uma mudança muito grande na sua forma de pensar e agir. Lembre-se, você não é obrigado a seguir cegamente os seus pensamentos. A sua mente, assim como sua mão, seu pé, são ferramentas do seu corpo para serem controladas em seu benefício e não para te controlar.
Assuma o controle da sua mente. Assuma o controle da sua vida. E você verá que você conseguirá vencer obstáculos que jamais pensou que conseguiria. Mude a sua atitude. Mude a sua mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe uma nova perspectiva, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre evolução real, sem ilusões. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Até a próxima.